superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 27 de janeiro, segunda-feira, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho nos fala sobre o julgamento. As pessoas ali ao redor de Jesus, alguns deles julgavam que Jesus agia por intermédio do demônio, que ele expulsava os demônios pela mão do demônio. Aí Jesus nos ensina sobre a unidade. Nem mesmo o demônio se levanta contra o próprio demônio. Existe uma unidade para o mal. E assim também deve existir em nossas comunidades, em nossa igreja, uma unidade em vista do bem, em vista do céu. Aqui Jesus falava do demônio para nos ensinar que nós devemos ser inteligentes e parar com a divisão, parar com as picuinhas, parar com a fofoca que divide. Nem o demônio é tão burro de dividir, de criar divisão entre eles. Mas eles buscam algo comum. Da mesma forma, irmãos, nós temos que parar com essas divisões dentro da nossa igreja. Existe divisão dentro da pastoral, existe divisão de uma pastoral contra outra, um grupo contra o outro. Para que isso? Aonde isso vai nos levar? Nós devemos aprender com essas palavras de Jesus a buscar a unidade, a buscar agir de tal forma a caminharmos todo para o céu. Nós fazemos com que haja uma disputa para ver quem chega primeiro no céu, e não tem que ser assim. No céu não vai existir felicidade se no meio do caminho nós formos responsáveis para que nossos irmãos não cheguem até lá. Mas só vai existir alegria completa em nós se nós agirmos oportuna e inoportunamente para que todos juntos alcancemos a eternidade. Que esse Evangelho nos ensine a parar com as divisões, a parar com as picuinhas, a parar com essas discussões infantis que nos impedem de buscar a Deus, que nos impedem de fazer com que as pessoas busquem a fé. Eu, nesses anos de caminhada, encontrei várias pessoas que se afastaram da fé, várias pessoas que deixaram de buscar a Deus por causa do contra-testemunho, por causa das briguinhas, das discussões, da fofoca, do contra-testemunho.
Esse é o pecado contra o Espírito, quando nós não queremos buscar de fato o ensinamento do Senhor e não permitimos também que os outros busquem. Que esse Evangelho nos faça enxergar que ser cristão não é sair dividindo todo mundo, não é espalhar divisão, não é espalhar maldades, não é espalhar fofocas, julgamentos, mas a nossa fé é buscar salvar a ovelha perdida, ir ao encontro da ovelha extraviada e juntos alcançarmos o céu. Peçamos então a Deus essa graça. Ó Senhor, hoje nós colocamos nossa vida diante do Senhor e pedimos que nessa caminhada rumo ao céu, nos grupos que frequentamos, nas pastorais que fazemos parte, que o Senhor nos ensine a extirpar para longe a divisão, a maldade, o orgulho, a avareza, a picuinha, o julgamento, a fofoca, tudo aquilo que impede de crescermos, mas afasta as pessoas, afasta de nos conhecermos verdadeiramente e conhecermos ao Senhor como nosso Salvador e nosso Redentor. Que aprendamos a dar um autêntico testemunho de fé, agindo unidos para que todos alcancem o céu. Que nós não sejamos para os nossos irmãos causa de queda, mas que aprendamos a apontar com a nossa vida a alegria da eternidade, aonde haverá mais festa por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Que a nossa vida não seja para separar o joio do trigo, mas que seja uma vida vivida para resgatarmos e apresentarmos a alegria de sermos seguidores do Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.